Senhor, escudo, fortaleza e proteção. Aquele que responde. Bispo Adilson Silva, vem para fora. Bom dia. Amém. Todo mundo quer saber por onde a gente começa, né? O Bispo Jadson esteve lá também, porque eu estava particularmente dormindo já essa hora, e os meninos jogando futebol. Criança, sabe como é que é? Mas era exatamente, foi 00:05, 00:04, mais ou menos, que quando ele caiu no campo de futebol. Mais ou menos isso, 00:03, 00:04. E aí? Nós estávamos jogando, né? Começamos 10 da noite, como jogamos todas as terças-feiras. E no último jogo, meu time tinha perdido e eu fiquei do lado de fora. Meu ganhou, né? Foi. Isso é outra parte. Mas eu não lembro. Graças a Deus. Aí, quando eu perdi, eu fui para o carro esperar o bispo. E no último minuto, geralmente jogamos até 00:00, mas deram mais 5 minutos. Quando deu 00:03, 00:04, o bispo Adilson caiu. E um pastor que estava perto chamou: o senhor está sentindo bem? Só que ele não tinha respostas. Aí correram para o carro e falaram: Bispo Adilson está passando mal. E eu corri. Quando nós chegamos lá, assim, o Bispo Adilson primeiro teve uma convulsão, depois começou a perder a cor e começou a mudar de cor, começou a ficar roxo muito rápido. Então foi orientado nós ligarmos para a ambulância, só que ia demorar muito. E nós não sabíamos onde tinha um hospital mais perto. E naquela agitação, nós falamos: vamos colocar no carro e vamos levar. Quando falamos vamos levar, colocar o carro aqui dentro do campo, uma pessoa que não é da igreja ouviu. E nós pegamos o carro e saímos. E essa pessoa pulou na porta do carro. E tinha uma UPA perto do campo, que é nova lá. E ninguém sabia, bem perto, menos de 1 minuto. E o rapaz foi do lado de fora. O Lucas, filho do bispo, estava no banco da frente, eu mais um pastor no banco de trás. E não tinha nenhuma resposta, a gente orando, todo mundo orando. Jesus não deixa ele ir, não leva ele, tenha misericórdia, age aqui, todo mundo orando. E ele foi desfalecendo, ele foi assim, ficando numa situação que todo mundo dizia: morreu. E o rapaz pulou na porta, foi do lado de fora agarrado. E o rapaz falou: vira à direita, vira à direita, vira à direita, 3 vezes. E nós chegamos na UPA em menos de 1 minuto. Só que já tinha ficado 8 minutos no campo. Nós chegamos na UPA, fomos atendidos na hora. O bispo Adilson entrou, os pastores foram para lá também. Nós ficamos orando. Eu liguei para o bispo Renato depois que ele estava na UPA, mas ele não tinha ainda voltado. Acho que era 00:13. Está lá no meu celular. Foi a primeira ligação. Aí você imagina, desculpa, acordar e receber essa notícia, né? Para você entender o que estava acontecendo. Acordei, a ligação foi 1 minuto e 15 segundos. Nós pulamos da cama, Cristiane e eu, e colocamos uma roupa. Na verdade, antes de colocar a roupa, nós levantamos as mãos para os céus. E eu só me lembro que eu dei um grito e falei: meu Deus, agora não. Não é justo. Nós temos tão poucos servos, tão poucos pastores, e o Senhor vai levar um pastor, um servo do Senhor, que é um braço direito, uma perna. Todos os pastores têm valor, não tenha dúvida, mas alguns a gente conta mais do que outros. É assim.
Então eu só lembro que eu gritei e falei: meu Deus, agora não. Não é justo isso. E determinamos: traga ele de volta à vida. Porque quando ele ligou, eles tinham acabado de chegar na UPA, estavam lá tentando ressuscitar. Botamos a roupa, pegamos o carro e fomos para lá. Chegamos em mais ou menos 10 minutos. Mas no caminho, o bispo Jadson me liga de novo. O que tinha acontecido? Os médicos o médico ficou junto com a equipe tentando reanimar. Primeiro deu a massagem, depois o choque, e não deixou nós ficarmos lá dentro. Acho que só o filho do bispo ficou lá dentro. Nós ficamos orando, e aquele 1 minuto parece 10, aquele minuto parece uma eternidade. E nós ficávamos perguntando: e agora? Algum sinal? Já aconteceu alguma coisa? Aí viu uma enfermeira: não, até agora não voltou, ele não voltou. Quer dizer, se ele não voltou é porque ele morreu, né? Como o doutor falou, não tinha sinal nenhum. E depois de 8 minutos mais ou menos, eu estava no caminho, foi a notícia mais aguardada, né, que chegou: ele voltou. Foi aí que agradecemos a Deus. Eu liguei para o senhor na hora, falei: bispo, ele voltou. O senhor estava chegando lá. Chegamos lá e eu não sei os procedimentos que eles fazem, deram adrenalina e tal, respiração, enfim. Mas era uma UPA, tinha que ser levado urgentemente para o hospital. Cadê que a ambulância chegava? Foi sair da UPA, era 3 e quase 4 da manhã. Quase 4 da manhã foi sair da UPA. Mas graças a Deus pela UPA, viu? Graças a Deus pelo doutor Dino ali, que foi o primeiro que falou. Fez um excelente trabalho. As mãos de Deus naturalmente usaram as mãos dele e da equipe que ali estava. Porque, como vocês ouviram os médicos falarem, não é normal o que aconteceu com ele. Não é normal. Não apenas ele ter voltado, como ter voltado sem sequelas, depois de 16 minutos, sem batimento cardíaco e sem oxigenação. Bom, aí entra a sua parte. Eu lembro, eu acho que menos de 50% de tudo que aconteceu. Eu me lembro, a primeira memória que eu tenho foi quando a gente voltou do coma e a médica, aliás, os médicos estavam fazendo os primeiros exames para saber se eu tinha alguma sequela. Essa é a primeira memória que eu tenho. Mas antes de falar disso, eu acho que a Rosana, que ficou lá entre a terça-feira de madrugada, terça para quarta, até o dia que eu saí da intubação, que foi que dia? Fala. Sexta-feira. Então eu acho. Anteontem. Então nós. Da intubação. Da intubação retrasada. Então ela ficou o tempo todo no hospital me acompanhando. E eu queria que você falasse daquele momento que os médicos te falaram, se você tinha consciência do que estava acontecendo. Quando o meu filho me ligou falando que o Adilson estava na UPA, eu falei assim: imaginei que tivesse quebrado alguma coisa, porque futebol, né? Aí ela fala para mim: não, mãe, meu pai teve uma parada cardiorrespiratória e eles estão ressuscitando meu pai. E nisso, como o bispo falou, eu estava dormindo, porque ele chega. Falei: não, meu Deus, está amarrado. Aí nisso, logo depois, ele me liga e fala: meu pai voltou. E desde quando ele chegou no hospital de madrugada, ele já chegou em coma. E o médico falou para mim: olha, ele vai ficar 48 horas em coma induzido. Depois de todo o procedimento. Ele teve um infarto, ele passou por cateterismo, e a gente vai esperar ele acordar. Aí eu: tá bom. A senhora sabe o que pode acontecer com ele? Eu falei: eu sei. Ele pode ter um derrame, paralisar um lado dele, ele pode ter várias sequelas do que aconteceu, porque não teve oxigênio no cérebro durante esses 16 minutos. Então a gente está esperando tudo. Eu: tá bom. Então os médicos falavam e eu ia para os pés do Senhor Jesus, cobrando de Deus isso. Eu ouvia
Mas eu clamava a Deus: Deus, eu não aceito sequelas. E várias vezes. E quando ele foi tirado do coma, todos os médicos, tinham vários médicos em volta dele. E ele foi acordando, aí a neuro estava lá, aí, seu Adilson, aperta a minha mão. Ele apertou. Do lado direito, do lado esquerdo, levanta a sua perna direita. Ele levantou. Levanta a sua perna esquerda. Ele levantou. Faz joinha para mim. Ele fez joinha com os 2 dedos, para ver a função neurológica dele. E ele foi respondendo. E eu estava do lado, ela olhou assim para mim, aí olhou para ele, olhou para o outro médico que estava do lado. Eu falei: ninguém explica Deus, é milagre. Então, nesse momento, e eu lembro que eu perguntei para ele assim, teve um momento que eu falei assim: quem eu sou? Qual é o meu nome? Aí ele falou: Rosana. Eu falei: ainda. Aí depois eu pedi para ele falar também, meu filho estava do meu lado. Quem é esse? Aí ele pegou e falou: Lucas. Então, tudo que os médicos viam ali naquele momento era o verdadeiro milagre, né? Então os médicos ficaram felizes, porque não tinha sequelas, ele saindo do coma. E teve uma médica, a doutora Filomena, que eu achei assim, uma sacada dela muito... Porque eu estava fazendo todos esses testes e ela falou assim: traga um violão. Realmente, eu acho que não tinha teste mais confiável, porque música é matemática, música é memória, para você coordenação motora. Para você fazer os acordes no violão, você precisa de coordenação motora. E aí chegou o violão. E eu lembro da gente cantar 2 canções, tocar 2 canções. Então ali foi como se tivesse ficado provado que não tinha nenhuma sequela. E assim, quando ele fez, a doutora falou: traz o violão. Eu falei: não, ela está brincando comigo. Como que ele vai tocar? Ele ainda estava na UTI, cheio de aparelhos. Então foram tirando os aparelhos dele. Olha, não precisa disso. E teve complicações nesse momento dentro da UTI. E quando ela falou: traz o violão, eu falei: tá bom. Ela insistiu tanto e trouxeram. Aí nisso dei o violão para ele. Ele tem ainda até vídeo e foto mostrando esse momento, ele tocando e ele cantando. E não errou a letra da música, não perdeu o tempo da música. Foi tudo assim, milagre. Fato é isso, milagre. O nosso Deus é esse Deus, né? Agora, se o senhor me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui, o que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês: eu não vi nada. Nada. E se vi, não lembro. Porque se eu não tenho memória do futebol e de coisas que aconteceram depois, imagine do que aconteceu. Se vi, não lembro. Mas se alguém esperar, eu sei que tem gente que tem experiência semelhante e relata que viu anjos, demônios, o céu. Não vi. Mas o que eu queria falar para você, vou até pegar aqui o papel, porque as passagens bíblicas estão aqui. O que eu queria falar para você é o seguinte: o que eu vi, isso é o que eu vi. Mas eu não vi enquanto eu estive em coma. Eu vi, ou eu refleti, quando eu voltei do coma. Aliás, quando eu tive consciência, porque quando eu voltei do coma,
Tem muitas coisas que eu ainda não lembro. Eu sei porque me contam. Mas dias antes disso tudo acontecer, eu e a Rosana firmamos um propósito de oração. Nas provações, Tu és Senhor, escudo, fortaleza e proteção, aquele que responde minha oração e nas lutas se levanta em meu favor. Pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida eu te procurei, e só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Por quem clamar, e é por isto, meu Senhor, que estou